Hoje eu sou o Flop e quando eu era criança sempre tinha algum desenho que me chamava atenção por vários motivos. Seja Pokémon, que tinha os Pokémon, Bakugan com aquelas bolinhas que viravam os monstros, Ben 10, Naruto, Dragon Ball, entre várias outras coisas da época. Mas tinha um que sempre me chamou a atenção e eu acho que pelo motivo errado. E esse anime era Yu-Gi-Oh! Enquanto Dragon Ball tinha aquelas lutas épicas e tudo mais, Yu-Gi-Oh! Pra mim era só muito estiloso, o que me fazia ter muita vontade de ver mais sobre. Uma vez quando eu tava lá no primeiro ou segundo ano do Fundamental, a professora tinha organizado meio que uma competição de matemática entre os alunos, e o ganhador ganhava uma revistinha e um apontador lá, que era meio diferente. Mas o apontador meio que não importa, porque quando eu vi aquela revistinha eu fiquei muito motivado a ganhar e me esforcei pra ganhar só por causa de uma revistinha. Mas eu ganhei e quando eu peguei era de Yu-Gi-Oh! Eu lembro de achar a capa muito bonita e quando eu vi aquele personagem com o cabelo todo maluco, eu só decidi que eu queria ver mais sobre. Foi aí que eu assisti o Duel Monsters e o GX. Inclusive, acho que dá pra ver que desde muito cedo tem esse problema de encontrar um anime e querer ver ele até o final. Um shoutout aí pro meu vídeo de Naruto. Mas enfim, eu lembro de ficar apaixonado pelos personagens, pelos conceitos, pelos duelos, mas principalmente pelo estilo de Yu-Gi-Oh! Desde o cabelo dos personagens, as roupas que eles usavam, até mesmo o design de alguns monstros. E bom, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Esse vídeo é sobre como o Yu-Gi-Oh! É muito estiloso e vou falar obviamente só dos que eu vi, de quebra falar um pouco da minha experiência vendo eles pra vocês. Então esse vídeo vai ser dividido em 4 partes, sendo elas Duel Monsters, GX, 5Gs e ArcV. E eu não vou falar dos outros porque feio, não ligo, eu não sei o que é isso e isso daí já lançou. Mas enfim, sem mais enrolações, senhoras e senhores, o estilo em Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Tinha uma pegada muito diferente. Lembro que uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção foi o fato de que tudo tem uma estética meio egípcia, e isso obviamente vem de uma das muitas inspirações do Takahashi para criar Yu-Gi-Oh! Além dos vários jogos de tabuleiro e jogos de estratégia, inspirações como Magic, que são claramente bem presentes em Yu-Gi-Oh! Especificamente todo esse rolê da arte egípcia é muito forte, porque elas não só fazem parte da estética num todo, mas da narrativa da obra em si, como por exemplo os símbolos e os hieroglifos egípcios, que desde o começo é bem visível em algumas cartas de Yu-Gi-Oh!, mas que é bem evidente nas cartas relacionadas ao Antigo Egito, como por exemplo algumas cartas do faraó, seja o clássico Exódia, ou os deuses egípcios que vêm depois, o Slifer sendo Osíris, o Obelisco Atormentador sendo o Deus Soldado, não sei bem o que é o obelisco, e o dragão de Ra, obviamente, sendo Ra, o deus do sol. E ok, nesse ponto eu acho que vocês concordam comigo que eles são muito estilosos, principalmente pra mim, o Slifer sendo esse dragãozão vermelho todo cabuloso. No geral, essas cartas em Yu-Gi-Oh! São resultados de uma combinação de influências, incluindo mitologia, mecânicas de jogo, design de personagens e fascínio meio estranho do Takahashi com o Egito Antigo. Eu gosto muito como essas inspirações da arte egípcia não só dão essa estética diferente pra Yu-Gi-Oh!, mas adicionam muito mais profundidade para a mitologia da história da série, deixando o mundo e os duelos em si mais ricos. Seja o próprio Yugi, que era muito estiloso e obviamente é cheio de vários desses elementos específicos. Meu mano chegava gotejando com aquela regata preta, o casaco irado que ficava voando para trás, as pulseiras, as correntes, essa gargantilha, os cintos, a calça de látex estilosíssima e obviamente o acessório perfeito, o foguinho do olho do milênio. Toma. Pra mim, quando o Yugi chegava pra duelar, a rapaziada não tinha medo porque ele era bom. Eles se sentiam intimidados pelo estilo desse cara. E aí ele vai e invoca o quentíssimo Mago Negro. Que beleza, eu entendo que tem gente que não curte, mas assim, isso é muito irado. Enquanto o Yugi, ele tinha essa pegada mais gótica, do outro lado a gente tinha o Joey, que vinha com algo mais casual, umas roupas mais largas, mas que ainda assim era muito bom, e de brinde ele ainda tinha o Dragão Milenar e o Dragão Negro de Olhos Vermelhos, que era muito tenebroso. Mas assim, eu obviamente não posso falar de Yu-Gi-Oh! Sem mencionar o cabelo maluco dos personagens. Seja o Yugi com cabelão roxo e amarelo, o Bakura, o Pegasus, mas assim,
sabe qual o segredinho deles? Eu não sei se vocês sabem, mas eles usam os produtos da Manual. Vamos lá, calvície é algo totalmente natural e aos 20 anos a chance de queda de cabelo é de 20% e ela vai aumentando de 10% a cada década. E a Manual, meu amigo, tá aqui pra te ajudar a passar por isso. De forma bem discreta e com muita preocupação com o seu caso, você responde algumas perguntas sobre o que tá acontecendo e um médico especialista vai analisar e preparar um tratamento personalizado que seja o melhor pro seu caso. Sem contar que durante todo o tratamento você vai ter um canal ali pra conseguir tirar dúvida com especialistas. Porque assim, tratar a calvície é simples e seguro com a Manual. Muitos homens não procuram saber sobre e ficam na pira do deixa pra depois, sendo que assim que os sintomas aparecerem, o tratamento deve começar e obviamente ser contínuo. E a partir do quarto mês de uso, os resultados costumam ser mais visíveis. E a Manual pode cuidar tanto de casos iniciais quanto os mais avançados. Mas e aí, vamos juntos? Com o cupom FLOP40 vocês ganham 40% de desconto no seu primeiro pedido e se eu fosse vocês eu correria, hein? Porque digamos que a promoção é por tempo limitado. E reforçando que eles enviam os produtos de forma bem discreta e que passam bastante segurança e o frete é grátis para todo o Brasil. E depois de tudo isso, se você ainda quiser ter uma franja linda assim que nem a minha, começa o tratamento agora. Muito obrigado Manual por patrocinar esse vídeo. Mas voltando, eu acho que não dá pra falar de estilo sem falar do maior deles, o Kaiba. Eu vim ver o macaco. Primeiro que o Kaiba por si só já era muito estiloso, seja por causa daquele sobretudo dele, o cabelo meio lambido dele que de alguma forma conseguiu ficar estiloso, mas vamos lá, o Kaiba não é o Kaiba sem o dragão branco dos olhos azuis e meu Deus, essa carta é muito estilosa. Sem contar obviamente que os do Kaiba são o charme dele. Mas assim, quando ele veio com aquele papo dos discos de duelo, meu amigo, esse é o suco de Yu-Gi-Oh! Pra mim. Mas a gente tem vários outros personagens, como o Bakura, que também é iradíssimo, o Merrick com aquela capa dele e o olho de Anubis na testa. Eu gosto como desde muito cedo Yu-Gi-Oh! Apresenta essa estética estilosa pra gente, mesmo que às vezes sendo bem na cara, é bem legal ver esses elementos conversando entre si na história. Porque no final não é só um animezinho sobre jogos de cartas, de quebra tem uma lore envolvendo o Egito Antigo e uma mitologia bem gostosa de se acompanhar, personagens muito carismáticos que pra mim é o grande forte de Yu-Gi-Oh! E diversas gimmicks que te prendem naquela história, seja os próprios discos de duelo, os itens do milênio e por aí vai. O primeiro Yu-Gi-Oh! Tem uma vibe muito especial e eu acho que se eu me aprofundar mais eu vou cair no limbo da temporada 0. Mas eu acho que vocês não querem ver eu falando sobre o Kaiba de cabelo verde. Porque agora chegou a hora de falar sobre particularmente o meu favorito, Yu-Gi-Oh! GX. Yu-Gi-Oh! GX é obviamente a continuação de Yu-Gi-Oh! Que inclusive o nome GX vem de Generation Next, ou simplesmente de Next. Essa história se passa alguns anos depois da história original e chegou o ponto dos meus vídeos sobre anime que eu falo um pouco de abertura. E com Yu-Gi-Oh! GX não vai ser diferente, até porque são as que mais me marcaram. Mas a primeira abertura eu acho que todo mundo já ouviu em português. Agora sim é hora, o jogo já começou. E aqui eu travo uma batalha insana contra o copyright para mostrar um pouquinho da versão original para vocês. A música por si só tem uma vibe meio pop rock com a pegada de rap, o que ajuda a gente a se familiarizar com o começo desse anime. E ok, não só o traço de Yu-Gi-Oh! GX é muito nostálgico pra mim, como vários clipezinhos de todas as aberturas passam exatamente a vibe de como o anime vai ser. Inclusive um fun fact, e acho que o maior nerd moment desse canal é que eu não vi muito Yu-Gi-Oh! Dublado, na verdade eu vi tudo com áudio original, e é isso, a galera da escola é quente. Logo no primeiro episódio, a gente já vê nosso protagonista Jaden esbarrando no Yugi, que por sinal tá muito estiloso, mesmo a gente nem vendo ele direito. Mas voltando pro Jaden, aqui a gente tem algo bem diferente do que a gente tinha no primeiro anime. Enquanto lá no começo o Yugi era mais reservado na dele e foi aprendendo a, enfim, virar gente depois, o Jaden é muito mais brincalhão, confiante e, na minha humilde opinião, muito mais carismático do que o Yugi. E ele também usa um deck de heróis elementais, que assim, só tem pedrada. Seja o elemental
Metal Hero Flame Wingman, o próprio Nels, e é bem interessante ver como os designs dos monstros são feitos em Yu-Gi-Oh! GX. Um shoutout aí pro meu mano Kuribo, hashtag tamo junto Kuribo. Lembro que quando eu comecei a ver o GX, de cara eu não tinha gostado muito do Jaden, porque ele não era igual o Yugi, mas com o tempo eu fui aprendendo a gostar dele mais e mais, e eu acho que grande parte da culpa é do mangá. Porque eu não sei se vocês sabem, mas os mangás de Yu-Gi-Oh!, pelo menos acho que do GX pra frente, eu não sei se o Duel Monsters é assim também, eles são diferentes do anime, explorando diversos conceitos que não tinha muito como explorar nas animações. E o que eu gosto muito no mangá de Yu-Gi-Oh! GX é porque o Jaden, ele realmente tem uma motivação pra ir atrás do que ele quer. E eu não vou dar spoiler, porque eu acho muito legal vocês irem ver até mesmo quem viu o anime, porque eu acho que você vai gostar mais ainda dele também. Outra coisa que me chamava muito a atenção eram todos os personagens de Yu-Gi-Oh! GX. Seja o maravilhoso Chess, que inclusive no mangá é o grande protagonista da história, o Cyrus, o Zane, o Bastion, o Alexis e o maravilhoso Jesse, que assim, junto com o Jaden, é meu personagem favorito de Yu-Gi-Oh! GX. Não só porque ele por si só já é muito maneiro, mas o deck de criaturas de cristal dele, que além do dragão arco-íris, tem várias criaturas muito nostálgicas pra mim. Até porque esse foi o primeiro deck que eu joguei Yu-Gi-Oh! Na minha vida, mas isso é história para outro vídeo. Yu-Gi-Oh! GX, os seus últimos arcos, tem uma pegada bem mais sombria, com armaduras, o Jaden ficando com uma vibe mais gótica, que inclusive pra mim é o melhor visual dele. E também tem ele com os olhinhos da Yubel, que fica só muito estiloso. Sem contar que, convenhamos, o design dela é muito legal. Lembra que toda essa vibe mais dark destoava muito do começo do anime, e o anime ter ficado um pouco mais sério nesse arco final é o que me fez gostar muito dele. E falando sobre o anime ter ficado um pouco mais sério, é aqui que a gente vai para nossa próxima parte. Esse aqui eu não tenho muita prioridade, então eu só vou pontuar o que eu acho legal, porque meio que eu não lembro muita coisa do 5Ds, mas eu acho que eu lembro o suficiente. Mas enfim, vamos lá. Ok, Yu-Gi-Oh! 5DS não foi o que eu mais vi, mas definitivamente é um dos mais legais de se acompanhar. Pelo menos ali no começo ele tem essa vibe mais séria, explorando os duelos de uma forma bem mais coerente e colocando problemas reais para os personagens resolverem. A gente tem toda essa vibe mais futurística e esse ambiente totalmente distópico, o que por si só já é um grande diferencial das temporadas anteriores, mas acho que o maior diferencial é o Yusei. O Yusei ele é bem mais sério do que o próprio Yugi e o Jaden, o que ajuda muito na ambientação desse anime em si, pelo menos no começo, que ele quer passar esse tom mais sério. A gente também tem o grande charme de Yu-Gi-Oh! 5Ds, que são os duelos em cima das motos. E outra coisa bem legal é que em certo ponto eles meio que vão para um faroeste, e os discos de duelo são representados por revólverzinhos. Eu sei que mais pra frente do 5Ds ele fica meio estranho, aí depois ele volta pra vibe mais legal dele, mas pra ser bem sincero eu não me conectei muito com alguns personagens e nem com a história, e esse é o que eu menos gostei de assistir, por mais que eu reconheça que ele é muito legal, e hoje em dia eu daria outra chance pra ele. Até porque, se eu não me engano, ele foi o último que o Takahashi teve envolvimento mais direto mesmo, né? E bom, acho que chegou a hora de falar do anime, que se não existisse o GX seria o meu favorito, Yu-Gi-Oh! Arc-V. Yu-Gi-Oh! Arc-V é definitivamente a temporada mais colorida e animada de Yu-Gi-Oh! Que eu vi. Aqui a gente conhece o Yuya, que é o protagonista da história, e por incrível que pareça, ele é bem complexo, sendo pra mim o melhor protagonista de Yu-Gi-Oh! E sendo até mais carismático do que o Jaden. Gosto muito que no começo de Arc-V a gente é apresentado ao conceito de Duelist Entertainment, que é algo que o Yuya quer ser igual ao pai dele que tá desaparecido. E Duelist Entertainment são basicamente duelistas que duelam não tendo uma ênfase só na competição, mas tendo muito foco no entretenimento pro público que tá vendo. Inclusive o personagem do Yuya é bastante complexo. Eu gosto como ele começa a série sendo bem otimista e determinado, e ao longo do tempo ele vai passando por umas barras que vão mudando o personagem dele. E aí o grande sonho dele de se tornar um Duelist Entertainment se transforma em uma missão pra unir as dimensões em conflito e salvar aqueles que ele ama. Porque aqui nessa história a gente é introduzido ao conceito de multiverso dentro de Yu-Gi-Oh! Mudando a dinâmica do anime várias vezes enquanto eles vão passando pelas dimensões, explorando bastante os elementos das antigas temporadas, sejam os duelos de moto, as fusões, o sistema XYZ e por aí vai. Mas pra mim o grande astro desse anime são as invocações Pendulum, que era a mecânica que tinha sido introduzida na época, inclusive nos apresentando pra carta principal do Yuya, o Odd Eyes Dragon, que eu acho muito bonito. E nessas diversas dimensões a gente vai vendo várias versões do Yuya e da Zuzu, que é a personagem feminina que anda com o Yuya. Mas é aqui que eu falo do meu personagem favorito de Yu-Gi-Oh! O Yuto. Essa versão
evolução do Yuya parece ter vindo de um mundo parecido com o de 5Ds, mas não literalmente, até porque é diferente aqui nessa história. Mas ele tem esse cabelão roxo e preto, as roupas ali meio zoadas, mas que eu acho o charme dele, e o passado dele só me faz gostar mais ainda do personagem. Sem contar que a carta dele é uma versão diferente do Odd Eyes do Yuya. Aqui a gente vê o Dark Rebellion XYZ Dragon e eu acho esse bicho muito estiloso, e olha que eu não sou de curtir muito carta nem personagem Edge. Yu-Gi-Oh! Arc-V é pra mim uma das histórias mais profundas de Yu-Gi-Oh! E eu sei que vai ter gente nos comentários falando que na verdade é o 5Ds, mas Arc-V pra mim é muito importante. Porque na época da escola, meu grande e melhor amigo Obelisco, que inclusive o apelido dele vem de Yu-Gi-Oh!, me recomendou assistir o Arc-V. E por causa disso eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! Com ele, e aí entra naquele papo que eu falei mais cedo sobre o deck do dragão arco-íris. E isso é história para outro vídeo. Yu-Gi-Oh! É uma obra que me marcou muito, principalmente no quesito visual, que é provavelmente o segundo maior grande forte de Yu-Gi-Oh!, perdendo apenas pro jogo de cartas em si. Yu-Gi-Oh!, pra ser bem sincero, durante grande parte da minha vida foi algo que eu deixei meio de lado, mas sempre que eu vejo algo sobre, principalmente sobre esses que eu assisti, eu fico com o coração bem quentinho. Yu-Gi-Oh! Influenciou muito do meu gosto, inclusive eu não sei se é real ou não, mas eu vi em algum lugar que o Takahashi se inspirou em JoJo pra criar o visual de Yu-Gi-Oh! E isso é bem maluco, porque são duas obras que eu gosto bastante, mesmo só não suportando mais JoJo. E é legal ver que até mesmo o Takahashi, que criou essa obra incrível, é humano e tem inspirações. É muito louco ver que ele desenhava os bichos tudo à mão e criava várias criaturas malucas, sem contar os próprios personagens, que por si só tinham uma direção de arte absurda. Sei que só os 3 primeiros animes são do Takahashi, mas mesmo no Yu-Gi-Oh! Arc-V a gente consegue ver o quão especial é essa obra que ele criou. E eu fico genuinamente feliz de ver que a comunidade ainda mantém o legado dele vivo. E no fim eu acho que é isso. Yu-Gi-Oh! É muito importante pra mim e eu queria falar um pouco sobre. Então se você curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, que me ajuda bastante. E muito obrigado por ver até aqui. Um beijo e...